Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Começou. Vamos lá. A gente deu aqui 10 minutinhos. Acredito que ninguém do executivo está aqui. Vou perguntar novamente, existe alguém do executivo para apresentar as contas, relatórios e orçamentos aqui presente, que queira se apresentar para esclarecer e tirar dúvidas? Tá. O pessoal da Comissão Fiscal ainda está chegando, tá? Edgar presente aqui, Cristian está chegando com o relatório. Mas, enquanto isso, para a gente não ficar esperando, eu vou dar prosseguimento em algumas situações. A Comissão de Finanças do Conselho também se debruçou sobre as contas do Executivo e eles também prepararam um relatório que foi de voluntariado. A Comissão Fiscal do Clube, como poder independente, vai lá apresentar seu parecer sobre, mas a Comissão de Finanças do Conselho preparou também, elaboraram, e enquanto isso, para que fique claro, dia 30 de abril de 2023 foi apresentado pelo clube, no site oficial do clube, o relatório de contas referente ao ano 2022. Foi apresentado pela auditoria externa, apresentado pelo clube. Então, essas são as contas que estão sendo analisadas aqui. O ideal seria que tivesse algum membro do executivo aqui que viesse aqui esclarecer, tirar as dúvidas e fazer suas pontuações, mas isso não impede de a gente poder analisar, porque elas já foram publicadas pelo próprio clube. Então, eu vou primeiro pedir para o pessoal da Comissão de Finanças que venha aqui e esclareça o que eles indicaram, o que eles apontaram, que é também o tempo que o pessoal da Comissão Fiscal chega e também apresenta seu relatório. Vocês podem vir, um de vocês aqui, vir falar. Eu acho que é melhor sentar aqui, porque aí tá pegando o microfone, só para avisar, eu acho que eu esqueci de detalhar isso. Essa reunião está sendo transmitida, tá? Como a gente não pôde realizar ela de forma online, por uma questão de decisão judicial, então a gente decidiu fazer presencial, mas ao mesmo tempo, como sempre foi pautado esse conselho, todas as nossas reuniões foram transmitidas até agora, então a gente também transmitiu. Infelizmente, na última reunião que a gente teve, que a gente tentou fazer, a gente teve uma negativa da TV Coral, TV oficial do clube, em transmitir. Então, por esse motivo, a gente nem solicitou, a gente já entrou direto e abriu o link. A gente está transmitindo por um link de um podcast, que é o Beberibe 1285. Eles disponibilizaram a plataforma deles e também a gente disponibilizou esse link para que todo e qualquer meio de comunicação possa e queira transmitir. Então, está disponível para todos os podcasts, todos os jornais, todas as TVs. Quem quiser transmitir está aberto, porque a intenção é que isso alcance o máximo de torcedores possível. Eli, eu vou pedir para tu sentar aqui só para as câmeras pegarem, tá? Aí pode dar uma lida ou resumir como você preferir. Boa noite, gente. Se puder falar, pode falar alto. Vou tentar falar alto, porque estou um pouco gripado aqui, mas vamos. Eu vou ler aqui o relatório da Comissão de Finanças, né? Onde a gente tem como presidente Ítalo, eu e Saulo, quem estava mais atuante, né, na área. Aí eu vou fazer assim uma lida de um resumo aqui, basicamente, do que a gente constatou. O presente parecer tem por objetivo fornecer subsídios para a formação de opinião dos conselheiros na apreciação do relatório administrativo, econômico e financeiro do Executivo e as demonstrações contábeis a com o Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2022, a ser realizada nesta data em atenção ao edital de convocação publicado pelo Conselho Deliberativo em 21 de agosto de 2023. A análise realizada neste parecer não se confunde com a opinião apresentada no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. É sabido que a opinião da auditoria trata de determinar se as demonstrações contábeis são elaboradas
em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicado. Não cuida, portanto, de examinar a observância de obrigações estatutárias e orçamentárias. Conforme dispõe a NBC-TA 200, a opinião do auditor também não assegura aspectos econômicos, por exemplo, a viabilidade futura da entidade, na eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade. Enfim, o escopo deste trabalho, por seu turno, compreende verificar a adequação das contas do Poder Executivo ao orçamento aprovado e a aderência dos atos de gestão financeira, contábil e patrimonial do Poder Executivo do clube às normas legais e estatutárias aplicáveis. É bom também salientar que a manifestação de opinião da Comissão de Finanças e do Passivo do Santa Cruz Futebol Clube é independente do pronunciamento da Comissão Fiscal, facultativo e não vinculante. Então, enfim, vamos começar os apontamentos. A gente aqui fez 8 apontamentos sobre essa prestação de contas. Eu posso listar para vocês ele. Eu acho que eu vou dar uma lida nele como completo para vocês entenderem melhor. Eu acho que temos tempo. Tópico, mas não ler tudo, senão fica cansativo, né? É melhor você explicar com suas palavras. Beleza. Para a explicação de alguns, eu talvez precise de Saulo Calado ali, que também elaborou. Resultado orçamentário negativo. A análise da demonstração do resultado de exercício de 2022 revela divergências relevantes entre os valores orçados e os valores efetivamente realizados. Aqui a gente basicamente comparou as despesas que estavam no orçamento do clube, que Antônio Luiz Neto, o presidente do Executivo, disse que gastaria as despesas, e analisamos também a demonstração do resultado do exercício que foi apresentado. E nela a gente constatou divergências, né? Despesas maiores do que as previstas no orçamento. Aí aqui, só para concluir aqui, verifica-se que o orçamento fixou despesas no montante de R$ 13.452.941,64, porém, segundo as demonstrações contábeis apresentadas, as despesas alcançaram o valor de R$ 20.367.387, montante notadamente superior ao autorizado. E aqui, para concluir esse primeiro ponto, sobre os valores apresentados, a Comissão de Finanças reputa temerário o aumento do passivo do clube, que se encontra em situação financeira e patrimonial extremamente debilitada. Resumindo, houve gastos de despesa de pessoal e administrativo maiores do que o previsto no orçamento, sem autorização do Conselho, né? Pronto, eu vou ler esse ponto 3 aqui. Déficit anual superior a 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Vamos lá. Oi? É que eu estou gripado e tá difícil a situação. Essa aqui é... Vamos lá. A demonstração do resultado do exercício consignou um déficit de R$ 8.404.032 para o ano fiscal de 2022. A mesma informação a gente encontra também na demonstração das mutações do passivo a descoberto do referido exercício. Certo. Com certeza. Beleza. Quer que vale? Vamos lá. Tá filmando. Terceiro item. Déficit anual superior a 20% da receita bruta
Ele teve que ir tá lá na frente e ler pro pessoal, né, Gerard? Exatamente, ele está indo lá explicar, né, da comissão fiscal. Acho que o pessoal não entendeu, não está escutando bem, foi lá detalhar. Não, amiga, é por causa do som, amiga. É por causa do som lá fora. Não, eu sou padeado, deixa fechar a porta. Sim, o que analisamos nesse ponto. Barulho, tá barulho, senhora. Sim, o que consideramos nesse ponto é que, tipo, segundo a lei do Profut, considera-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo dirigente aqueles que revelem desvio de finalidade na direção da entidade ou que gerem risco excessivo e irresponsável para seu patrimônio, tais como formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. E foi o que aconteceu, né? Segundo a nossa análise na Comissão do Passivo. Quarto ponto, a ausência de prestação de contas mensal, trimestral e anual. Segundo o Estatuto Social do Clube, compete ao presidente do Executivo apresentar e publicar mensal, trimestralmente e anualmente relatórios financeiros, demonstrações contábeis e outras prestações de contas. No ano 2022, o Executivo do Clube não apresentou mensalmente e trimestralmente à Comissão Fiscal esses relatórios. Aí aqui diz a parte do Estatuto, né, que é o artigo 73, inciso 6, que diz que é obrigação do presidente apresentar e compete ao Conselho Deliberativo, originalmente, afastar preventivamente os dirigentes que estejam inadimplentes na prestação de contas da própria entidade. Então, é o que era para ser prestado de contas mensalmente e trimestralmente não estava sendo feito, e segundo nosso estatuto, cabe ao Conselho Deliberativo afastar preventivamente os dirigentes, de qualquer que seja o poder, que estejam inadimplentes na prestação de contas da própria entidade. Aqui é algo que a ausência do envio de comunicação e justificação sobre atrasos salariais e encargos sociais. A Comissão de Finanças tomou conhecimento, através de notícias veiculadas na imprensa, de que o atleta Eduardo Guedes ajuizou demanda trabalhista em desfavor do Santa Cruz Futebol Clube, alegando a existência de débitos, atraso no pagamento de salário e mora no recolhimento de encargo social. Após obter e examinar a cópia do extrato de recolhimento da contribuição ao FGTS referente ao jogador, foi possível constatar que diversas contribuições correspondentes ao exercício de 2022 só foram pagas no ano de 2023. Tendo em vista que a gestão executiva não encaminhou os relatórios de recolhimento das contribuições dos atletas à comissão fiscal, não foi possível verificar se houve atraso correspondente a outros trabalhadores. De toda forma, a análise do documento permitiu a identificação da violação ao dever de comunicar e justificar ao Conselho Deliberativo qualquer atraso de salário e encargos sociais superior a 80 dias. Item 6. Ausência de publicação mensal da lista de sócios. Segundo o artigo 80 do nosso estatuto, as contribuições mensais dos sócios torcedores constituem receitas do Santa Cruz Futebol Clube, devendo se submeter, portanto, às mesmas as condições de transparência que as demais fontes de recursos. Como forma de assegurar a transparência necessária, além de permitir o exercício do direito de convocação da Assembleia Geral de Sócios, o Estatuto também prevê a obrigatoriedade da divulgação mensal da lista de sócios de adimplentes e inadimplentes no site do clube. Conforme a gente observa no site de Santa Cruz, no exercício sob análise deste aparecer, não houve a publicação de nenhuma das 12 listas mensais. Trata-se de irregularidade grave, porque além de impossibilitar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária
e tolher direito de participação do sócio torcedor não permite o controle das receitas auferidas com contribuições sociais, objeto de fiscalização do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal. Item 7. Realização de operação de crédito e antecipação de receita sem deliberação. A análise da demonstração de fluxo de caixas, referente ao exercício 2022, indica a captação de empréstimos no montante de R$ 2.673.205. Nas notas explicativas apresentadas, observa a informação de que esses empréstimos foram realizados por terceiros, sem garantias ou cobrança de juros. Também é possível constatar, pela variação das contas patrimoniais, que houve captação de empréstimos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Ainda no exame dessas notas explicativas, no item 9, denominado Receitas a Apropriar, no ano de 2022, antecipação de receitas referente aos royalties da fornecedora de material esportivo Volts e a remuneração pelos direitos de transmissão pela Globo. Somados os valores contabilizam R$ 1.567.361. Entende-se que a realização de operações dessa natureza pode se fazer necessária à continuidade da operação do clube, em face dos já conhecidos problemas de liquidez que o Santa enfrenta. Entretanto, para a contratação de empréstimos ou antecipação de receita, é necessário seguir o rito estabelecido no Estatuto Social do clube, que prevê a apreciação da comissão fiscal e prévia deliberação pelo Conselho Deliberativo. Considerando que não houve qualquer convocação do Poder Executivo para deliberação sobre as operações de crédito e antecipação de receitas, nem mesmo comunicação de sua realização, esta comissão identifica descumprimento do Estatuto nesses atos de gestão financeira. Item 8. A ausência de prestação de informações solicitadas. No ano de 2022, a Comissão de Finanças e do Passivo do Santa Cruz encaminhou 2 ofícios para o executivo do clube, solicitando a demonstração do fluxo de caixa do clube em determinados períodos. Essas demonstrações não foram apresentadas aos membros da referida comissão. Conforme o Estatuto do clube, é dever do presidente do executivo prestar os esclarecimentos que forem solicitados. Segundo nosso Estatuto, ao presidente do executivo compete prestar a todos os demais poderes do clube os esclarecimentos que forem solicitados. A desobediência ao comando estatutário configura ato de gestão temerária, conforme a lei do Profut. Artigo 25, inciso 8. A ausência da prestação de informações de natureza financeira representa grave afronta ao equilíbrio entre os poderes constituídos do clube, além de caracterizar irregularidade suscetível de rejeição das contas anuais. E para concluir, que é a opinião da Comissão de Finanças, embasada pelos números apresentados no relatório final de auditoria independente e pelos demonstrativos contábeis e financeiros analisados, esta comissão reputa que os apontamentos ora relatados impedem a aprovação das contas do Poder Executivo correspondente ao exercício 2022. Posto isso, a Comissão de Finanças e do Passivo do Santa Cruz Futebol Clube, em juízo opinativo e não vinculante, recomenda aos ilustres membros do Conselho Deliberativo o voto pela reprovação das contas. Eli, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que todos conseguiram escutar bem. Christian chegou da Comissão Fiscal, que a gente estava aguardando. Edgar também está aqui presente. Então, seguindo, eu vou pedir para Christian, o Edgar, não sei, quem vai querer vir aqui fazer a mesma coisa. Apresentar o parecer da Comissão Fiscal, como prevê o Estatuto, para que dê parecer e daí a gente passe para as contas. Christian, só vou pedir para falar bastante alto, porque infelizmente hoje a gente está sem microfone. Aí, para que todos possam escutar, se quiser sentar aqui, quiser ficar ali, como você preferir. Eu acho que dá para eu escutar, dá? Tá. Boa noite, pessoal. Senhores conselheiros. Só para registrar, Camila Souza falou que os microfones foram emprestados pelo Executivo do clube no dia da reunião do Conselho.
Diante de todo o retrospecto que acometeu o clube no decorrer do ano calendário de 2022, marcado pelo ambiente hostil que se instalou em decorrência de atritos entre os poderes executivo e deliberativo do clube, culminando numa intervenção judicial da paz, entre aspas, e o consequente afastamento do presidente do Conselho, onde essa comissão se faz parte integrante, somado ao fato de recorrentes omissões cometidas pela diretoria executiva do clube, tais como a falta de apresentação voluntária, né, das movimentações financeiras. Importante aqui que o Estatuto prevê a obrigatoriedade voluntária, né, não precisa ficar incitando, ainda assim era feito, né, no artigo 73, inciso 18 do Estatuto. Publicação do balanço de demonstrações de resultados do exercício considera sem análise prévia da comissão fiscal. Desta forma, a comissão foi bastante exigida, na medida que teve seu objetivo sempre prejudicado em realizar uma correta e transparente análise das atividades administrativas e financeiras do Santa Cruz Futebol Clube, com a periodicidade, extensão e qualidade que consideramos adequados para os estudos, análise e emissão de um parecer. Dentro desse contexto, é importante destacar que o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício final de 2022, né, ainda conclua pela aprovação das contas com ressalvas. O mesmo traz importantes observações sobre a conduta da diretoria executiva na condução do Santa Cruz Futebol Clube, como podemos observar nos itens transcritos aqui. Base para uma opinião com ressalvas. Isso aqui é o parecer da auditoria independente. Não foi possível satisfazermos, por meio de procedimentos de auditoria, quanto ao saldo que deveria estar contabilizado no ativo intangível com gastos com formação de atletas, conforme determina o pronunciamento técnico do ITG 2003 da entidade esportiva profissional, pois o clube não possui atividade de controle interno para a mensuração desse montante e contabiliza esses gastos como despesa do exercício. Algumas ações são necessárias para atualizar o passivo do clube, como mensurar e contabilizar a atualização monetária de juros e multa e mora incidentes sobre alguns valores em dezembro de 2022. Devido a isso, ficamos impossibilitados de efetuar auditoria sobre esse fato. O clube não incluiu na reapresentação das demonstrações contábeis os ajustes dos anos anteriores, R$ 1.097.303, contabilizados na conta débitos acumulados do exercício 22, de acordo com o pronunciamento técnico do CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Devido a isso, ficamos impossibilitados de efetuar procedimentos de auditoria sobre esse fato. A opinião da auditoria independente não deixa dúvida quanto à impossibilidade de análise do passivo do Santa Cruz Futebol Clube. Estamos tratando na pauta atual das demonstrações financeiras de 22, mas é bom frisar que estando o clube em recuperação judicial desde o último trimestre do ano passado, é obrigação da diretoria executiva não só prestar contas mensalmente, como prover todos os agentes envolvidos na vida do clube, em especial seus órgãos de controle, das informações básicas para conhecer de sua realidade. Assim, ainda que a conclusão do relatório dos auditores independentes tenha sido pela aprovação das contas com ressalva, é importante destacar que a Comissão Fiscal não está vinculada àquela conclusão. Se assim fosse, seria um mero órgão para referendar a opinião alheia, o que esvaziaria sua competência prevista no artigo 57 do Estatuto. O caso concreto exige desta comissão análise de outros aspectos não aferidos pela auditoria externa, que ressalta que também teve seu trabalho prejudicado, conforme nota sobre as ressalvas contidas no relatório da própria auditoria. Ponto importante é o fato de existir pouco mais de R$194 mil em caixa nas demonstrações financeiras, aqui é caixa, não é nem banco, cuja validação não foi escopo do trabalho da auditoria externa, mas não pode deixar de ser observado por esta comissão. Dentro desse contexto, o Executivo deixou de observar os seguintes comandos estatutários. Antecipação de receitas, conforme demonstrado na página 19, estava disponível, né, tanto as demonstrações financeiras como o parecer da auditoria independente. Então, estou fazendo aqui a citação da demonstração. Na página 19, item 8, do parecer da auditoria rúbrica, adiantamento de terceiros, sem a prévia deliberação do Conselho Deliberativo e ouvida desta comissão. Isso está infringindo o artigo 41, inciso 1, a linha J do Estatuto. Cristiano, desculpa interromper. Se quiser, estou aqui com o parecer. Não, tudo bem. Mas para esclarecer, tá?
B. Formação de um déficit no montante de R$ 8.404.032, conforme demonstrado na página 2, no item ênfase. Isso aqui, o Marinho ressaltou que parecia aberto, mas qualquer um de vocês, até coloquei no nosso grupo lá, há muito tempo, está publicado no site da Federação até hoje, tem lá, consta tantas demonstrações como parecer, tá? Mas vamos lá, no item, na página 2, item ênfase, do parecer da diretoria, que supera o percentual do teto de 20% da receita bruta apurada no ano anterior. Isso também infringe o artigo 25, inciso 6 da Lei 13.155/2015. Descumprimento do orçamento anual previamente apresentado pelo Executivo e aprovado pelo Conselho Deliberativo, artigo 73, inciso 8 do nosso Estatuto. Diante de todo exposto, esta comissão se abstém de opinar sobre a aprovação ou rejeição da prestação de contas, representando pelas administrações contábeis aqui mencionadas, submetendo a votação plena do Conselho Deliberativo. Esperamos genuinamente que todos que façam Santa Cruz Futebol Clube, em especial os poderes constituídos e eleitos, cumpram os seus deveres em atenção aos apontamentos mencionados aqui, quanto à vida e responsabilidade que a atual situação exige. Comissão Fiscal tem eu, Edgar e o Carlos Alexandre. Deixa aqui, ó. Obrigado, Cristian. Para falar um contigo, né? Sim. Deixa. A gente tem que entregar para os executivos. Pronto. Se ele puder repassar a... Eu tento repassar para eletronicamente. Deixa eu só concluir aqui que eu assino e passo para vocês. Vira mais para cá para mim. Pronto, pessoal. Então, a Comissão de Finanças apresentou sua observação, a Comissão Fiscal apresentou. Eu gostaria só de fazer uns apontamentos, porque eu também me debrucei sobre essas contas e gostaria de chamar a atenção para situações seguintes. Em 2022, o próprio Executivo apresentou um orçamento. Claro que ele é uma expectativa, ele não é vinculante naqueles termos exatos, mas ele é uma projeção do futuro. E o clube estipulou que ele ia arrecadar algo em torno de 13 milhões, quase 14, e que ele ia gastar esses mesmos 13 milhões, quase 14. Sendo que quando a gente se depara com o orçamento, o clube, conforme apresentado pelo próprio clube, mais precisamente lá na página 23 do relatório da auditoria, a arrecadação do Santa Cruz em 2022 foi de R$ 12.235.407. Então, ele já arrecadou abaixo do que ele previu. Contudo, os gastos foram superiores a 20 milhões. Então, a gente está falando de um clube que acabou de entrar em recuperação para ter todo o seu passivo renegociado e a gente já está aumentando ele em 8 milhões. Além disso, o próprio Profut, a lei do Profut, que o Estatuto faz menção e redireciona para ela a conceituação, está lá previsto que um mandatário ele não pode aumentar a dívida do clube em 20% referente do tocante ao faturamento do ano anterior. Então, ou seja, o aumento de dívida poderia ser até 20% da receita do ano 2021. Santa Cruz arrecadou algo em torno de R$ 14.070.095 no ano 2021. Então, 20% disso seria R$ 2.800.000 e mais ou menos, e a gente está falando de um gasto de aproximadamente 8 milhões. Então, também tem essa questão. A gente deixou de nomear um diretor executivo, como previsto no Estatuto, como um cargo obrigatório. A gente deixou de nomear um diretor da base. A gente tem claramente aqui previsto, na página 19, mais preciso, uma antecipação na ordem de R$ 2.283.593 referente à cota de pernambucano. Seria que no Estatuto, lá no artigo 73, se não me engano, ali na J, ele é claro que qualquer tipo de antecipação obrigatoriamente tem que passar por este conselho, tem que ser previamente aprovada neste conselho. Além disso, lá no artigo 73 também, das competências do Executivo, tá? Lá no... vou ler que eu faço questão, que eu acho que é importantíssimo. Deixa eu ver... O artigo 39, ele fala que é dever do presidente comunicar e justificar ao Conselho Deliberativo qualquer atraso de salário ou encargos sociais superiores a 80 dias, sob pena de aplicação do disposto no artigo 41, a linha 1. 41, a linha 1, fala de destituição do cargo. E nesse caso aqui, a gente em nenhum momento recebeu nenhuma notificação de qualquer atraso salarial ou qualquer atraso de verbas
verbas salariais, INSS, FGTS e tudo mais. E a gente acabou de ver que a gente acabou de perder um atleta justamente por atrasos de FGTS e salários do ano passado. Então, mais um descumprimento. Dentre vários outros, mas eu quis chamar muita atenção para esses, porque a gente, hoje, o Santa Cruz está vivendo um estado pré-falimentar e a gente precisa estar já numa recuperação judicial, batalhando para que a gente tenha contas todas ajustadas, e a gente está falando que no primeiro ano da recuperação a gente está falando de mais 8 milhões de déficit. Então, eu gostaria só de chamar a atenção a isso. Eu vou abrir a votação referente ao tópico 1 dessa reunião, que é justamente a apreciação do relatório administrativo, econômico e financeiro do Executivo, como foi postado no site do clube, do site da federação, desde o dia 30 de abril. Como eu disse, o ideal seria que tivesse alguém aqui até para tirar dúvidas, mas como não quiseram, então eu passo e gostaria de saber se alguém, quem for a favor da aprovação das contas, por favor, levante a mão. Então, vou repetir para ficar bem. Se alguém for a favor da aprovação das contas, já é a votação. Se alguém aqui aprova as contas do Executivo. Desculpa, Flávio. Peço perdão. Desculpa. Foi erro meu. De fato. Então, volta aqui um pouquinho. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma observação a fazer, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queira se pronunciar. Tá? Não, então eu vou passar para a votação. Vou falar uma vez, repito. Quem for a favor da aprovação das contas, ou seja, quem deseja aprovar as contas do Executivo, favor, levantar a mão. Quem é a favor, levantar a mão. Tá. Então, pessoal, Vanessa, contas reprovadas por unanimidade dos presentes, tá? Pode falar, à vontade. Tá. Ok. Tá. Então, quem for contra, levanta a mão. Para reprovar as contas. Reprovar as contas. Tá. Quem se abstém, por favor, levante a mão. Tá. Você se abstém ou foi o meu? Tá. Então, ok, 3 abstenções. Então, tivemos 3 abstenções e as contas foram reprovadas com apenas 3 abstenções. Então, a gente segue para o tópico 2, tópico 3. O tópico 2 é a apreciação do relatório social e esportivo relativo ao exercício anterior. Esse relatório ele não foi apresentado, tá? Pelo menos não recebemos. E como não tem ninguém aqui do Executivo para apresentar, o tópico 2 já está prejudicado, então ele não vai ser apreciado no presente momento. Assim como o tópico 3, da apreciação da proposta de orçamento do clube para o ano 2023. Também não recebemos. A Comissão Fiscal recebeu? Também não recebeu. Está registrado aqui que a Comissão Fiscal não recebeu. Também resta prejudicado. E, então, hoje, 28 de agosto, a gente declara reprovado. Infelizmente, são mais uma conta reprovada, a segunda consecutiva. Eu fico triste por isso, a gente nunca está feliz de reprovar a conta, pelo contrário, a gente quer o Santa Cruz caminhando para frente, mas eu acho que isso serve de um alerta e de um recado para todos os dirigentes do futebol e do Santa Cruz, especialmente, no sentido de que a gente precisa olhar para o Santa Cruz com carinho. A gente tem um clube quase falindo, com 300 milhões de dívida, com todas as suas contas aprovadas, com exceção dos últimos 2 anos. Eu acho que fica um recado que quando a gente apresenta lá um orçamento, a gente tem que tentar cumprir ao máximo. Claro que vão haver exceções, mas talvez isso seja o primeiro passo para um novo Santa Cruz, para um Santa Cruz austero,
e para um Santa Cruz com contas equilibradas e, consequentemente, com futebol vitorioso. Eu vou passar a palavra para Albertino dos Anjos, conselheiro, que está pedindo aqui a palavra, e depois, se alguém quiser se manifestar, se manifeste, e ao final a gente encerra a reunião. Era só uma colocação com relação lá, para deixar até claro. Fala mais alto. Fala mais alto. O próprio estatuto já prevê que a obrigação de apresentar é do executivo, e não a obrigação de ser solicitado. Deixa eu deixar bem claro isso, porque a não ficar entendido, o conselho teria que ter solicitado o executivo de apresentar. A clareza aqui é uma obrigação para o estatuto do executivo apresentar, e não que você solicitar. A lei superior dessa forma. Albertino, obrigado. Alguém tem mais alguma manifestação a fazer? Então, pessoal, declaro encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos, agradeço o esforço de todo mundo. Uma boa volta para casa, uma boa noite. E se precisarem de ajuda aqui fora, que tá peço aqui, a gente está com segurança, tá tudo certinho aqui, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite.